Bom, partindo agora para a última solicitação, que é o x3 é igual a 1, né? Eu vou fazer o x3 igual a 1, basicamente também para mostrar, né, que no cálculo dos coeficientes, realmente a gente teria aqueles coeficientes que eu mencionei no começo do exercício, que eles realmente seriam zero. A gente vai ver isso observando, né, como ficaria a combinação dos diagramas. Bom, então vamos pensar, eu vou usar esse maior aqui, né? Deixa eu ver como é que tá. Esse aqui tá para baixo e esse daqui tá para cima. Então, vamos pensar nos diagramas. Primeiramente, eu vou avaliar o diagrama da força normal. Então, eu vejo que nessas barras, né, horizontais, em que eu tenho uma das extremidades livres, eu não tenho nenhuma solicitação na direção axial. Então, aqui, toda a solicitação, tanto nessa barra da extremidade livre até B, como nessa barra da extremidade livre até A, eu só tenho solicitação transversal. Então, a força normal nessa barra e nessa barra vai ser igual a zero. Então, vou colocar aqui que a força normal nessas duas barras aí vai ser nula. E aí, agora eu vou olhar a barra BC. Então, olhando a barra BC, eu tenho essa força aqui. Se eu transferir ela para cá, para ver melhor, ela vai estar assim, de baixo para cima, né? O que seria de baixo para cima, e aqui acaba ficando da direita para a esquerda. Eu vejo que se eu olhar aqui nessa seção, eu vou ter uma força de tração de 1 kN. Como eu não tenho nenhuma taxa de carregamento longitudinal aqui, né? A normal vai ser constante ao longo dessa barra BC. Então, a normal vai valer 1 kN positiva em toda a barra. Vou olhar agora a barra DA. Então, aqui, se eu transferir essa força daqui para cá, né, para fazer a análise, eu vejo que essa força aqui, ela está tendendo a comprimir a seção da barra aqui em A. Então, nesta barra D, a força normal vai valer menos 1, quer dizer, vai ser unitária, mas vai ter o seu valor negativo. Então, vou colocar aqui menos 1. Nessa barra CD, eu teria isso aqui, né? Então, se eu transferisse as forças, você vê que eu só tenho entrando aqui por C, deixa eu apagar aqui para entrar por C. Entrando aqui por C, eu teria só força transversal também, não tenho nenhuma força na direção longitudinal dessa barra. Então, a normal vai ser nula também aqui na barra CD. Agora, eu vou avaliar a força cortante. Avaliando a força cortante, eu vejo que aqui, nessa barra, da extremidade livre até B, entrando pela esquerda, entrando pela extremidade livre aqui, que seria entrar pela esquerda, eu tenho uma carga de baixo para cima. Então, eu teria aqui uma descontinuidade que daria um valor de força cortante positivo de mais 1. Como eu não tenho taxa de carregamento transversal, essa força cortante se mantém constante ao longo de toda a barra. Então, ela vai valer
mais um aqui em toda essa barra aqui. Se eu olhar agora a outra barra horizontal aí, superior, né? Eu vejo que eu entrando, agora eu estou entrando pela direita, entrando pela extremidade livre, eu estou entrando pela direita, e essa força, ela tá de cima para baixo. Então, se eu estou entrando para a direita, essa força está de cima para baixo, a contribuição vai ser também positiva. E como eu não tenho nenhuma taxa de carregamento, ela vai ser constante. Então, aqui vai valer também mais um. Mais um. Se eu olhar essa barra BC, eu vejo que essa força, né, eu transferi para cá, ela vai ser uma força, eu estou entrando por aqui, vai ser uma força toda longitudinal à direção dessa barra. Então, não vai ter força cortante na barra BC. Vou colocar aqui, então, uma marcação de que é 0. Na barra AD, a mesma coisa. Então, eu entrando aqui, né? Entrando pela extremidade livre, essa força tá assim. Então, ela só tá comprimindo essa barra. Eu não tenho nenhuma carga transversal nessa barra AD aqui. Então, cortante é igual a 0. Olhando a barra CD, eu já tinha até transferido essa força para cá, né? Vejam que eu tenho uma força de 1 kN de cima para baixo, entrando pela esquerda. Né? O tracejado está aqui, então se eu entro por C, eu estou entrando pela esquerda. Então, isso é uma contribuição negativa na força cortante. Então, a força cortante aí vai ser menos 1, né? Percebam que ela é constante também, porque eu não tenho taxa de carregamento aí. Então, vou marcar aqui menos 1. Aí, olha o que aconteceu. Né? Por enquanto, eu vou ainda fazer um momento, né? Mas vocês já estão vendo que a força normal está antissimétrica e a força cortante está simétrica. Tá? Como a gente já esperava. Por quê? Porque essa solicitação é uma solicitação antissimétrica. Vamos fazer agora, né? Baseado no diagrama da força cortante, eu vou fazer o diagrama do momento fletor. Então, eu vou primeiro avaliar o valor do momento fletor aqui nessas seções da extremidade livre. Eu vejo que aqui eu não tenho nenhum momento concentrado aplicado nessas seções, então o momento fletor ele vem de 0, ele vai ser 0 aqui nessa seção, nessas duas seções, na verdade, tá? Aí eu vou percorrer no sentido de crescimento do X. Então, aqui, né, nessa barra, indo da esquerda para a direita, o momento ele vai crescer, porque o cortante é positivo, vai crescer linearmente, porque o cortante é constante, e vai de 0 até o valor dessa área. Eu vou chamar de A1. Isso aqui vale 1 vezes 3, que é igual a 3 kN/m. Então, ele vai crescer. Eu vou marcar aqui. Ele vai crescer de 0 até 3 linearmente. Equilibrando esse nó B, eu tenho, então, esse momento que eu conheço na barra B, né, vindo por essa barra aqui, ele tá com, não é nem a B, né, a extremidade livre até B, porque eu cortei a barra no meio. Eu tenho aqui 3 kN/m. Esses 3 kN/m estão tracionando a parte interna, né?
e estão no sentido horário. Então, para equilibrar, eu preciso de 3 kN no sentido anti-horário aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 kN metro no sentido anti-horário. Tá tracionando a parte de dentro também. Então, aqui eu sei que em B, na barra BC, esse momento vai ser de 3 aqui também. Percebam que aqui, cortante é igual a zero. Então, o momento fletor vai ser constante ao longo de toda essa barra BC. Então, ele vai valer 3 aqui ao longo de toda a barra. Chegando aqui nesse nó C, vou desenhar o equilíbrio de novo aqui. Eu conheço o momento na barra BC, eu sei que ele é 3 kN, está tracionando as fibras internas. Então, eu vou desenhar ele aqui. Esse momento, ele está no sentido horário. Para equilibrar esse momento, eu preciso de um momento de igual valor no sentido anti-horário. Então, eu vou marcar aqui um momento de 3 kN tracionando as fibras internas, positivo também. Então, 3 aqui. Aí, agora, eu vou virar o papel para percorrer no sentido do crescimento de X, né? Essa barra CD tá aqui, eu botei o tracejado dela para baixo. Eu sei que daqui para cá, o momento vai decrescer linearmente. Essa área aqui, depois quando eu voltar para outra posição, eu escrevo essa área, né? O valor dessa área vai ser menos 1 vezes 6, então vai ser 6 o valor dessa área. E o momento aqui em D vai ser igual ao momento em C, que é 3, mais o valor dessa área, ou seja, 3 menos 6. Então, ele vai valer menos 3 aqui. Então, vou colocar aqui, vou marcar menos 3, menos 3, variando linearmente, porque a força cortante é uma constante. Deixa eu até ajeitar esse menos 3 de cabeça para baixo aqui. Então, aqui menos 3. Tá? Essa área aqui, vou desenhar aqui, área 2 é igual a menos 1 vezes 6, que é igual a menos 6 kN. Aí, aqui, vou desenhar esse nó, que é o D. Então, esse nó D, ele tem um momento aqui tracionando as fibras externas de 3 kN metro. Esse momento, ele está no sentido anti-horário. Para equilibrar esse nó, eu preciso de um momento do mesmo valor no sentido horário, 3 kN metro. Então, aqui, esse momento... Tem que apagar isso aqui, né? Vou botar esse equilíbrio desse nó em algum outro lugar, porque senão eu não vou ter como desenhar esse diagrama. Tem até um negocinho para apagar aqui. Então, passei o equilíbrio para cá, tá? Esse equilíbrio que eu já tinha feito ali, só para não atrapalhar aqui para eu traçar o diagrama. Então, aqui eu vou marcar o 3. Como a força cortante aqui é igual a zero, ele vai se manter com esse mesmo valor, então vai manter menos 3 aqui. Constante. Em toda essa barra. Então, aqui menos 3. Aqui, se eu equilibrar, né, esse nó, esse é o nó A. Então, eu tenho aqui 3 kN metro tracionando as fibras externas. Esse momento está no sentido anti-horário. Para equilibrar, eu preciso de um momento no sentido horário de mesmo valor.
Então, aqui eu vejo que esse momento vai estar também tracionando as fibras externas, né? Então, vai valer menos 3 aqui também. Vou marcar aqui, menos 3. E aí, aqui, no sentido positivo, né, do x, da esquerda para a direita, esse momento ele vai aumentar, porque o cortante é positivo, do valor dessa área, que vai ser 1 vezes 3, né, 3 kNm. Então, ele vem de menos 3 até 0. Tá? Então, olha aí que o diagrama do momento fletor deu antissimétrico, né? Então, carregamento antissimétrico, anormal e o fletor vão ter diagramas antissimétricos também e a força cortante vai ter o diagrama simétrico. Agora, vamos avaliar, eu coloquei ali, né? Essa observação aqui, agora eu vou passar para o cálculo dos coeficientes, eu já fiz todos os diagramas das solicitações, então vou passar para o cálculo dos coeficientes, e aí eu tenho aqui os diagramas. Vamos pensar só um pouquinho aqui em relação a esse x3, eu vou explicar pelo menos para 1, por que realmente vai dar 0, né? Eu vou combinar diagrama de momento fletor com diagrama de momento fletor. Então, vejam aqui esse diagrama da solicitação externa. Eu posso dividir até esse diagrama aqui, né, em 2 diagramas daquela parábola, né, que é 0 aqui, é diferente de 0 aqui, e aqui tem a tangente horizontal. E aí eu poderia combinar com um triângulo aqui do momento DM3. Então, o que vai acontecer? O que eu combinaria aqui, né? Um triângulo onde onde o triângulo é diferente de 0, a parábola é igual a 0, tá? Então, eu vou pegar a tabela aqui. Então, daria aqui, onde o triângulo é igual a 0, a parábola é diferente de 0. Então, daria aqui, né, 1/4 L, M do triângulo vezes M da parábola. Só que percebam aqui, eu tenho essa outra contribuição também da outra metade dessa barra, que vai ser exatamente a mesma combinação, né? Um triângulo, e onde a parábola é 0, o triângulo é diferente de 0, só que nesse triângulo aqui, o momento é menos 3. E nesse triângulo aqui, o momento é 3. E a parábola tem os 2 momentos iguais, porque ela é simétrica. Então, a contribuição dessa metade ia cancelar exatamente a contribuição dessa outra metade no trabalho virtual interno, né, do delta 3,0. Vamos pensar só mais um, né? Depois todos os outros vão ter essa mesma característica. Vamos pensar no delta 1,3 ou no delta 3,1, que eu vou combinar os diagramas do x1 é igual a 1 com o diagrama do x3 é igual a 1. Então, percebam o que está acontecendo. Eu tenho aqui, vamos olhar essas barras horizontais de cima primeiro. Eu tenho a combinação de triângulo com retângulo, e depois aqui eu tenho o mesmo retângulo combinado com um triângulo que ele é igual, só que ele tem o sinal do momento oposto. Ou seja, ia ficar 3 dividido por 2 vezes menos 3 vezes 1, que é a combinação do triângulo com retângulo. E aqui daria 3 dividido por 2 mais 3 vezes mais 1. Ou seja, a contribuição desse cruzamento
ia se anular com a contribuição desse cruzamento. Vamos olhar as barras verticais. Eu tenho aqui um retângulo com outro retângulo. Isso ia dar L vezes um momento de um retângulo vezes um momento do outro retângulo. Então, aqui ia dar 3 vezes menos 3 vezes 1. Só que do outro lado, eu tenho 3 vezes mais 3 vezes mais 1. Então, essas duas contribuições vão se cancelar. Isso sempre vai acontecer quando eu multiplicar um diagrama simétrico por um diagrama antissimétrico. Essas contribuições vão se cancelar, porque no simétrico, o que eu tenho aqui, eu tenho desse lado exatamente igual. E no antissimétrico, o que eu tenho de um lado, eu tenho exatamente o oposto do outro lado. Então, a contribuição de um lado sempre vai anular a contribuição do outro. Por isso, eu já posso afirmar que todos esses coeficientes aqui são zero. Porque os diagramas de momento fletor da solicitação externa, de x1 igual a 1 e de x2 igual a 1, são simétricos em relação ao eixo de simetria. Enquanto que o diagrama de momento fletor do x3 é igual a 1, ele é antissimétrico em relação ao eixo de simetria. Então, na hora que eu combinar o x3 é igual a 1 com a solicitação externa, com o x1 igual a 1 ou com o x2 igual a 1, a contribuição vai ser zero, tá? Então, a gente não vai nem calcular esses momentos aí. Então, eu vou começar aqui com delta 0. O delta WE vai ser igual a 1 vezes o delta 0. Não tenho nem apoio aí para eu ter reação de apoio para realizar trabalho. Então, vai ser 1 vezes delta 0. O delta WI vai ser igual a 1 sobre EI, né? E aqui eu vou pegar o diagrama da solicitação externa e o diagrama do x1 igual a 1. Aí eu vejo aqui que na solicitação externa, a única barra que não tem momento igual a zero é a barra CD. Então, ela é a única barra que vai contribuir no trabalho virtual interno, porque as outras iam dar zero vezes uma função, e aí a integral ia ser nula. Então, tem só essa barra aqui. Deixa eu colocar. Então, vai ser um retângulo que tem o valor unitário. Aqui eu vou botar CD, essa distância de 6 metros, e vai estar combinado com uma parábola, 45, aqui o valor, CD, essa distância de 6 metros também. Aí eu vou pegar a tabela e vou procurar o retângulo com essa parábola aqui, dá 2/3 de L, M do retângulo vezes M da parábola. Então, 2 dividido por 3 vezes 6. Deixa eu botar o aí, né, que eu esqueci, peraí. 1 sobre aí, vezes 6 dividido... Não. 2/3 de 6, né? 2/3 de 6 vezes 1 vezes 45. Aí o valor desse coeficiente aí, ele vai ser 180 sobre aí. Então, eu igualando ΔWE com ΔWI, eu tenho que delta 0 é igual a 180 sobre aí. O delta 20, eu vou pegar aqui o diagrama de momento fletor do x2 é igual a 1. Então, o diagrama do x2 é igual a 1 é esse aqui.
tá? Ele vai ser, novamente, um retângulo vezes uma parábola. Só que agora o retângulo vai ter um valor diferente, né? Vai ter o valor de 3 ao invés de ter o valor de 1. Então, vai dar, inclusive, 540, né? Que é 3 vezes isso aqui. Então, o delta WE é 1 vez o delta 20. E o delta WI, eu vou combinar. Vai dar 1 sobre I vezes esse retângulo, 6 metros, CD, o valor de 3 aqui, que vai estar combinado com essa mesma parábola da solicitação externa. E isso daqui vai ser igual, acabei de consultar a tabela, né? 2/3 de L vezes o momento do retângulo vezes o momento da parábola. Isso daqui vai dar 540 sobre I. E aí, eu igualando o delta WE com delta WI, isso vai ser exatamente o valor do delta 20. Vou fazer agora o delta 11. O delta 11 eu vou combinar o diagrama 1 com ele mesmo, né? Então, o delta WE vai ser igual a 1 vez delta 11 e o delta WI eu vou fazer aqui 1 sobre I e vou combinar aqui. Aqui tanto faz, tá? Vocês podem fazer esses dois retângulos de 3 metros, ou então podem pensar em fazer a barra inteira, se for o caso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, tá? 2 vezes isso aqui. Na verdade, são 4 vezes, né? Não vou fazer assim, então, não. Vou colocar todo mundo, tá? Então, fica retângulo. Um retângulo. Deixa eu colocar todo mundo, depois eu ajeito as barrinhas. Então, vou fazer o cruzamento. Desse, são 4, 5. Então, aqui, vou fazer AS, SB, BC, faltou um, né? Não, tá certo. CD e DA. Todo mundo é positivo, todo mundo vale 1. Então, aqui todo mundo vale 1. E aqui, 3 metros. Todas as barras vão valer 3 metros. A única que vai valer 6 metros é a CD. Se vocês olharem aqui na tabela, quando eu cruzo, né, um retângulo com retângulo, o valor vai ser retângulo com retângulo. L vezes o momento de um retângulo vezes o momento do outro retângulo, tá? Então, percebam que eu tenho aqui
1, 2, 3, 4 cruzamentos iguais, que eu tenho exatamente o mesmo L e o mesmo valor dos retângulos. Então, eu vou juntar todo mundo. Vou fazer 4 vezes 3 vezes 1 vezes 1, mais 6 vezes 1 vezes 1 dessa barra CD aqui. Então, se eu fizer essas contas aí, eu vou ter, né, 18 sobre aí. Igualando ΔWE com ΔWI, isso vai implicar que o ΔI é igual a 18 sobre aí. Agora eu vou fazer o ΔI2, que é igual ao ΔI2. Então, eu vou pegar esse diagrama do x1 igual a 1 e vou cruzar com o diagrama do x2 igual a 1, que está aqui. Tá? Então, essas barras horizontais daqui do início não vão contabilizar, porque o momento é 0 e x2 é igual a 1, então na hora que eu fosse fazer o cruzamento ia se anular, né? Então, eu vou olhar só essas duas barras verticais e a barra CD. Então, o ΔWE é igual a 1 vezes ΔI2, e o ΔWI, eu vou fazer 1 sobre EI, aí vai ficar esse triângulo aqui, com um retângulo, BC, BC, aqui 3 e aqui 1, mais retângulo com retângulo, CD, CD. Então, aqui são 3 metros, né? E aqui são 6 metros. Aí, aqui vai ficar um outro triângulo com um retângulo. Vai ser DA. Então, isso aqui, eu tenho dois cruzamentos iguais aqui, né, de triângulo com retângulo. Esse cruzamento, vocês podem ver na tabela, vai ser L sobre 2 vezes o momento do triângulo vezes o momento do retângulo, tá aqui, tá? L sobre 2, o momento do triângulo vezes o momento do retângulo. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 dividido por 2 vezes 3 vezes 1, momento do triângulo, momento do retângulo, mais tô fazendo 3 antes, então vou botar 3 antes aqui. 3, 1. Mais retângulo com retângulo, que é L vezes o momento de um retângulo vezes o momento do outro retângulo. Então, 6 vezes 3 vezes 1. Se eu fizer essas contas, eu chego à conclusão que esse coeficiente aí, ele vai ser igual a 27. Sobre aí, né? ΔWE igualando com ΔWI, eu chego, ΔI2 vai ser 27 sobre EI. Vou calcular o ΔI2. O ΔI2 eu vou combinar o diagrama do x2 é igual a 1, x2 é igual a 1 com ele mesmo, né? Então, vamos lá, ΔW é igual a 1 vez ΔI2, e o ΔWI eu vou combinar os diagramas. Então, 1 sobre EI, aí eu vou fazer aqui, triângulo com triângulo, mais retângulo com retângulo, mais triângulo com triângulo.
Então, mais retângulo, retângulo, mais triângulo com triângulo. Aqui BC, CD e aqui DA. Todo mundo vale 3. Esse comprimento dos triângulos é 3 e dos retângulos é 6. Então, aqui, se eu olhar essa combinação na tabela de triângulo com triângulo, quando os triângulos são iguais a 0 na mesma seção e diferentes de 0 na mesma seção, independente de como eles estiverem virados, desde que eles sejam iguais a 0 na mesma seção e diferentes de 0 na mesma seção, isso vai ser L sobre 3 vezes o momento de um triângulo vezes o momento do outro triângulo. Então, vocês veem aqui que eu tenho aqui também duas parcelas iguais. Eu vou juntar essas duas, tá? Eu vou botar 2 vezes 3 dividido por 3 vezes 3 vezes 3. E o retângulo, eu já fiz aqui algumas vezes hoje, vai ser o valor do comprimento, que é 6, vezes o valor do momento do retângulo, vezes o valor do momento do outro retângulo. Então, dá 6 vezes 3 vezes 3. Isso daqui vai dar 72 sobre I. Eu igualando o ΔWE com ΔWI, eu tenho que o ΔH22 é igual a 72 sobre I. Tá? Eu nem precisaria calcular o ΔH33, porque eu sei que o X3 vai ser igual a 0. Mas eu vou calcular, tá? Só para constar aí, só para ficar calculado. Então, eu vou combinar o diagrama do X3 com ele mesmo, tá? X3 é igual a 1 com ele mesmo. Então, eu vou ter triângulo, triângulo, retângulo, retângulo, trapézio, trapézio. Eu vou transformar isso aqui num trapézio, tá? Uma função linear com valor diferente de 0 nas duas extremidades. Isso, para mim, é um trapézio, tá? E aqui, retângulo com retângulo, triângulo com triângulo. Então, vamos lá. O ΔWE é 1 vez vezes ΔH33. E aqui eu vou botar ΔWI vai ser igual a 1 sobre I. Aí eu vou fazer triângulo, um triângulo, mais retângulo, um retângulo, mais trapézio, um trapézio, mais retângulo, um retângulo, mais triângulo, um triângulo. Vou colocar aqui as seções. Isso aqui é SB, tem 3 metros. Isso aqui vale 3, é esse triângulo aqui. Aqui é BC, vale 3 metros esse comprimento também. Aqui é CD, vale 6 metros. Aqui vale 3, aqui vale menos 3. E aqui vale menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Aqui vai ser DA. E aqui AS. 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros.
Então, aqui, né, fazendo essa combinação, vai dar 1 sobre EI, triângulo com triângulo, L sobre 3, porque os dois estão com 0 na mesma seção e diferente de 0 na mesma seção, vezes 3, mais retângulo com retângulo, comprimento vezes momento. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Trapézio. Se eu olhar aqui, a gente já fez isso no vídeo anterior, né? A combinação do trapézio com trapézio vai ser L sobre 6, abre colchetes. O momento nessa extremidade aqui, mais abre parênteses. 2 vezes o momento nessa mesma extremidade, vezes o momento na outra extremidade, fecha parênteses. Mais o momento dessa extremidade, vezes, abre parênteses. O momento dessa extremidade, mais 2 vezes o momento dessa extremidade. Tá? Fecha parênteses, fecha colchete. Então, o que eu vou fazer aqui? 6 sobre 6 vezes, abre colchete. 3 vezes 2 vezes 3 menos 3, menos 3 vezes 3 menos 3 vezes 2. Então, se o 3 está aqui, é o 3 que entra multiplicado por 2. Se o menos 3 está aqui, é o menos 3 que entra multiplicado por 2. E aí, outro retângulo com retângulo, então, mais 3 vezes menos 3 vezes menos 3, e outro triângulo com triângulo, mais 3 sobre 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai dar 90 sobre EI, e aí eu fazendo ΔWE igual a ΔWI, isso vai implicar que o delta 33 é igual a 90 sobre EI.